Muito bom dia, paz de Deus com todos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Transparente. Hoje, o assunto do vídeo é um assunto muito importante, exclusivo a membros da Congregação Cristã no Brasil, como a mim também, que sou membro desta igreja. A pauta do vídeo de hoje: a congregação e o novo normal. Logo após a vinheta. A paz de Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu quero aqui discorrer sobre o retorno dos cultos da Congregação Cristã no Brasil no dia 13. Isso mesmo, já não é mais notícia de primeira mão, a maioria da Irmandade, se não praticamente a massa por completo, já sabe. Cultos voltam no dia 13 e hoje, no culto online à noite, vai ser anunciado e explicado mais ou menos o que todo mundo já sabe. O que, de certa forma, me preocupa e me entristece é o quanto alguns da Irmandade são totalmente, não parcialmente, totalmente dependentes de frequentar o culto na igreja. E não conseguem servir ao Senhor, nem sentir o Senhor, sem estar congregado, sem oração no coletivo, sem cantar no coletivo. Isso me preocupa e me entristece, irmão. Principalmente porque não é esse o fundamento principal da obra. A obra de Deus em nós é construir em nós seres não independentes. Devemos viver juntos, estar em unidade, mas não ser dependente da cultuação coletiva. Irmãos, quando nós cultuamos no dia a dia, estando no trabalho, na faculdade, ou onde quer que o Senhor tenha permitido de nós estar inserido com as nossas rotinas, devemos praticar culto racional. Outros sim, quando temos nosso tempo em casa, mas não temos mais o culto como nesses tempos da pandemia fomos atingidos. Se você não consegue sentir Deus na tua casa, na tua oração, se não consegue reunir para fazer culto em família, pregar a palavra dentro de casa, exortar, irmão, não estou falando profetizar e fazer promessa, exortar uma palavra, porque isso deve ser da capacidade de nós todos, irmãos e irmãs, filhos e pais e avós, todos devemos fazer isso. O culto, irmão, é uma forma de oferecer sacrifício, holocausto, algo que seja bem visto e recebido por Deus de forma pacífica e agradável. Cultuar ao Senhor, nos nossos tempos, no tempo da graça, é a mesma coisa que no tempo do Velho Testamento. Oferecer sacrifício, fazer o nosso holocausto. Isso é o culto, irmão. Quem nos fascinou a ideia de que nós temos que ir buscar. Irmãos, isso, leia a Bíblia um pouquinho para você perceber. Esse vídeo não vai fazer mal para a tua alma, esse vídeo não é para desconstruir o que é espiritual em você. Mas as rebarbas do que foi edificado sem entendimento precisa cair. Essa é a ideia do novo normal para nós que somos da igreja. O novo normal está aí, no mercado de ações, no mercado, no comércio, no capitalismo e no mercado e no mundo globalizado. O novo normal. O novo normal faz parte do mercado, novos preços, novas atitudes, novas formas de comprar, pesquisar, novas formas de agir em sociedade, saindo sempre mascarado, tendo que evitar toquinhos, toques de mão, aglomeração, é o novo normal. É um comportamento de estar junto sem estar junto.
o medo fazendo parte do seu dia a dia, mais do que o medo de assaltos e de outras coisas. Esse é o novo normal. Dá para enumerar e fazer uma lista gigantesca falando do novo normal. Novas atitudes, novo comportamento, novas preocupações. Uma chave que se virou dentro de nós e, de repente, os nossos sonhos não acabaram. Os nossos sonhos só mudaram. As nossas expectativas e metas, elas não foram destruídas pela pandemia. Elas foram transformadas. Elas foram alteradas. Como quando você cava uma vala para que a água possa correr por ela, para atingir um determinado ponto onde você pretende que dessa água você vá se valer para tirar dela algum benefício. Mas você percebe que no meio do caminho daquela sua vala, alguma coisa vai impedir, algum buraco vai sugar aquela água, ou de repente alguma sujeira vai prejudicar a pureza daquela água. O que você faz? Você vai desviar aquela vala. Pelo caminho reto que você estava percorrendo, você vai pegar uma curva e vai fazer uma curva nessa vala, e a água vai continuar correndo. Ela não vai parar de correr. Ela só vai tomar um outro percurso para atingir o mesmo fim. E é isso que a pandemia fez com a gente. O Senhor virou a chave. Alguns estão vendo de forma trágica a quantidade de críticas que surgiram a respeito da congregação cristã no Brasil. Principalmente, primeiro ponto, principalmente porque a maioria cria que a congregação cristã no Brasil era a única e exclusiva e autêntica graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra, representada na terra no nosso tempo. Grande erro e motivo da frustração de muitos, porque quando começa a ficar evidente que a graça ela é muito mais profunda, muito mais antiga e verdadeiramente, unicamente imaculada graça espiritual em Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, isso não é tão triste quanto parece. Encare isso no novo normal para nós que somos servos de Deus e membros da congregação. O novo normal é uma consciência reedificada. Nós estamos sendo formatados e reeditados para uma nova visão. A igreja vai continuar nos mesmos lugares, seus muros e prédios e templos nos mesmos lugares. Os irmãos vão continuar fazendo a prática do culto com a mesma ordem. Todavia, a grande transformação está acontecendo dentro de nós. E isso não é uma tragédia, não é algo assustador, não deve ser. Irmão, olhe para uma coisa. A partir de agora, algumas escamas de algumas pessoas caíram. Outros vão permanecer com as suas escamas, porque tem gente que realmente é endurecido, que realmente não cede. Até porque nisso também se cumpre a palavra de Deus, onde diz que o povo é gigantesco, mas muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha, irmãos, eu não quero aqui com essa fala dizer quem é chamado e quem é escolhido, mas que nós continuemos fazendo a nossa luta para que sejamos não só chamados, mas escolhidos. Porque essa graça é de quem não desiste nunca, é de quem perseverar até o fim. Essa salvação na graça de Jesus Cristo, ela é para quem perseverar até o fim. É para quem cumprir os dois principais mandamentos ensinados por Jesus Cristo. Quando disse que tudo se resume em dois principais mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, se nós for discorrer na importância desses dois mandamentos, porque tem gente que fala, não é possível que durante tanto tempo a gente pensou que era tantas leis, tantos pontos, e se resume a isso. Isso é muito maior e muito mais difícil e muito mais gigante do que todos os mandamentos que o Senhor ensinou a Moisés e Moisés reportou para o povo. E que, mesmo também no Novo Testamento, foi ilustrado pelos fariseus, por toda a ordem da própria palavra de Deus. Quando Jesus Cristo diz isso, irmãos, ele não diminui e nem reduz a coisas pequenas e fáceis de se cumprir, quando diz que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele diz
Ele está tocando no maior desafio da humanidade, no maior desafio que você e eu temos para vencer, irmãos. Um dos maiores desafios, não o maior, um dos maiores desafios. É o desafio de você fazer a renúncia para amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o teu sonho, muitas das vezes, o meu sonho, os nossos sonhos já entraram na frente de Deus. Já valeram mais do que o amor que temos a Deus. Os nossos sonhos e propósitos, nossas metas, o nosso desbravar no campo de trabalho para tentar alcançar posições, às vezes fomos cegados pelo adversário, olhando para o dinheiro, posição, status, e deixamos Jesus Cristo de lado, deixamos a graça de lado. Naquele momento, alguma mentirinha, alguma posição, alguma posição estratégica nos tirou do cumprimento desse mandamento. E quando também nós passamos por cima do próximo, quando para angariar nossa posição e destaque no trabalho, na faculdade, na sociedade, na vizinhança, nós deixamos o próximo para trás, nós passamos a perna nele, ou quando a gente traspassamos a oportunidade dele porque ele não era tão forte, tão bom quanto você, em algumas questões, foi deixado para trás, foi atropelado por você. Mas você se sentiu digno por quê? Porque foi vendida a ideia de meritocracia para você e você comprou isso com garra, achando-se digno da posição que você conquista com a tua própria força, com a tua própria inteligência, com a tua própria luta, com a tua própria coragem de desbravar nos variados campos de conquista da vida. O teu próximo ficou para trás. O teu próximo foi atropelado por você. E nessa hora você deixou de cumprir centenas de mandamentos que se resumiam em um só: amar ao próximo como a ti mesmo. Porque para amar o próximo, irmãos, às vezes é necessário deixar o teu eu de lado, a tua conquista de lado, o teu sonho de lado. Não é tão simples. Mas nós discorreremos sobre isso, talvez em outro vídeo, sobre esses 2 mandamentos. Hoje aqui, nós fizemos um desabafo sobre a nossa tristeza e preocupação com relação ao comportamento dos membros da igreja e falamos sobre o novo normal e o retorno dos cultos. Mas eu desejo muito que o Senhor continue no nosso meio, que nós possamos amadurecer, crescer e mudar tudo o que precisa ser transformado, que ainda não foi mudado, que ainda não foi melhorado, em nós como pessoas, não estou falando da igreja, nós membros, porque quando nós nos transformamos em seres renovados, convertidos e sacrificamos, matamos o velho homem, tanto na parte material, o homem da vida material natural, como o homem espiritual, mal construído, mal orientado e instruído. Quando a gente vencer esses e evidenciar-se em nós um homem que ama a Deus acima de todas as coisas, está cumprindo o mandamento, está cumprindo a graça de Jesus Cristo e a sua doutrina, e ao próximo com a nós mesmos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E nisso o nome de Deus é glorificado. Nossa alma se aproxima de Deus e são encurtadas as distâncias entre os céus e a terra, onde você não dependerá de estar em cultos de igreja para cumprir, às vezes, doutrinas, mandamentos e tópicos de ensinamento, que muitos deles são válidos, alguns nem tanto, mas ser dependentes disso para tentar se aproximar de Deus, para sentir Deus, para viver a graça de Jesus Cristo, é prejudicial à nossa saúde espiritual. Então, irmãos, aqui vai o meu recado para você. É hora de nós entender a mudança do novo normal dentro de nós, dentro da igreja, e o novo normal no mundo em que vivemos. Irmãos, teria muito mais coisas para falar sobre esse assunto, mas eu vou ficando por aqui. Vamos voltar aos cultos, mas principalmente que volte o Senhor a te visitar quando na tua intimidade em casa, que sejam quebradas as barreiras e derrubados os muros que impediram você psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente de sentir Deus com a tua família, com a tua esposa, teus filhos, teus pais,
e alguns que se juntam com você, e você mesmo na tua intimidade, na tua oração matinal e noturna da madrugada. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.